Bom dia, pessoal. Eu sou a Renata, vou mediar aqui essa sessão. Já me apresentei. Nessa sessão, nós vamos ter, então, dois trabalhos. O primeiro trabalho é intitulado Para Além dos Números, a relação entre a contabilidade e a pandemia de Covid-19, que foi realizado pelo João Paulo. E o segundo trabalho, Reflexos da Pandemia do Coronavírus para a Contabilidade à luz da teoria contratual da firma, de autoria de Caroline Rodrigues, Armstrong Martins, Ednete André, Igor Rodrigo e a Caroline que vai apresentar, né? Então, nós temos aí 30 minutos para cada trabalho, vocês têm 15 minutos para apresentação, e eu tenho 10 minutos para fazer alguma consideração, e os demais presentes, né, têm aí 5 minutos para arguir aí aos apresentadores, os autores do trabalho. Então, pode começar, João Paulo, compartilhar o seu material, por gentileza. Vocês me ouvem? Vêm os slides. Está com o microfone fechado, Renata? Sim. Sim, obrigado, Dan. Às vezes a gente esquece. Agora eu te ouço e também vejo seu material. Então tá. Bom dia a todos, todas e todes. Meu nome é João Paulo. Eu faço doutorado na FEA São Paulo, aqui na contabilidade. E esse ensaio, ele é uma inquietação minha de quando começou a pandemia de Covid-19, em março de 2020, porque eu via todas as ciências começando a se movimentar, eu via todas as áreas começando a contribuir para o enfrentamento da Covid, e a gente ainda pensando, o que podemos fazer? Qual que é o papel da contabilidade nessa discussão toda? Então, resolvi sentar e colocar no papel algumas ideias. Então, para começar, eu trago a noção de que, na verdade, a gente tem um modelo de contabilidade que é o hegemônico, mas, na verdade, nós temos contabilidades. Nós temos visões diferentes de contabilidade que varia de acordo com a pessoa e de acordo com os valores políticos, pessoais e ideológicos de cada um de nós. E que essa contabilidade hegemônica que nós temos, ela foca muito em transições quantitativas. E que essas transições são transições passadas e que geralmente de foco monetário. Porque tudo tem que estar no balanço, tudo tem que ser mensurado de maneira confiável, tudo só pode existir se for quantificado e se for quantificado de maneira monetária. Além disso, essa contabilidade hegemônica, ela tem um foco muito claro nos credores e possíveis credores, nos investidores e possíveis investidores. Só que a gente vê que durante a pandemia de Covid-19, a gente tem uma necessidade de informação tempestiva muito maior, porque a gente não tem tempo de ficar olhando para trás pensando, olha, mês passado aconteceu isso. Como que eu contabilizo e como que eu me preparo para o mês que vem? Porque a gente não sabe o que vai acontecer mês que vem. A gente não tem controle do número de casos, a gente não tem controle de como cada governo municipal, estadual, federal vai enfrentar a pandemia. Então, a gente precisa de informações cada vez mais tempestivas, informações que olhem para o futuro, informações que sejam cada vez de cunho mais qualitativo e social. Por quê? Porque a pandemia, ela afeta a sociedade de diversas maneiras. A gente tem visto um acúmulo de casos, um acúmulo de mortes, a gente tem visto um luto interrompido, porque as pessoas não têm tido a oportunidade de dar o adeus aos seus entes queridos exatamente pela impossibilidade de se reunir. Então, a gente tem a necessidade de informações que transcenda essa natureza quantitativa, essa natureza passada e essa natureza monetária, e que vá além dos credores e investidores. Então, nesse ensaio, meu objetivo é discutir o papel da contabilidade e os seus impactos na época da pandemia, a partir dos dados preliminares do caso do coronavírus Covid-19. O meu argumento é que a contabilidade, assim como as demais ciências,
possui potencial para transcender o papel de ciência de apurar e registrar lucros e prejuízos passados e assumir um papel mais ativo e olhar para o presente e futuro, mas que para isso acontecer depende da lógica política por trás do seu uso. Então a gente vê que numa visão mais crítica da contabilidade, a contabilidade é entendida como uma arma ideológica na distribuição de renda e riqueza, que ela é vista com uma relação muito próxima ao capitalismo e às diferenças sociais. E por que isso? Porque, segundo Rousseau, a, a base das desigualdades sociais é a propriedade privada. E para a propriedade privada existir, a gente precisa ter o registro disso. E a ciência que registra essa propriedade privada, ou seja, dá bases para as desigualdades sociais e para o capitalismo, é exatamente a contabilidade. E a gente vê isso de maneira muito forte hoje em dia. A gente está vendo durante a nossa pandemia muita gente desempregada, muita empresa quebrando, enquanto, ao mesmo tempo, os milionários estão ficando cada vez mais milionários. A gente já tem dado disso, já tem várias reportagens mostrando isso. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma outra visão de contabilidade que pode ser vista como uma prática social contextualizada para prestação de contas e responsabilização. Então, a contabilidade serviria como uma base informacional nesse contexto de prestação de contas e responsabilização. Já a contabilidade que a gente tem hoje em dia, ela tem um foco em usuários específicos, que são os credores e os investidores. E a utilidade da informação contábil hoje em dia, ela depende da neutralidade, da tempestividade e das transações de capital. Mas em tempos de convulsão social, como uma pandemia, a gente não pode assumir neutralidade. Porque, na verdade, não existe neutralidade na contabilidade. Porque se eu contabilizo os eventos de acordo com as minhas premissas, de acordo com os meus valores, esse evento já não é mais neutro. Por quê? Porque o Yang diz que a contabilidade se baseia em números, mas esses números são feitos por pessoas e quem toma a decisão baseada nesses números são pessoas. Então, o foco da contabilidade deveriam ser as pessoas e não os números. Então, nesse sentido, a gente vê na pandemia os impactos econômicos, financeiros e sociais. A gente está vendo um questionamento da lógica da globalização, porque agora a gente tem cada vez fronteiras mais fortes que antes não existiam, exatamente por causa do tráfego aéreo, do grande tráfego de capital e etc. Mas hoje a gente vê países fechando suas fronteiras, então a gente começa a questionar essa lógica da globalização e da modernidade. A gente tem uma crise do neoliberalismo e do capitalismo, principalmente a partir das desigualdades. Então, desigualdades no acesso à saúde, na crise habitacional, na questão dos empregos mesmo. E a gente vê um acúmulo de casos e mortes. Então, como que a contabilidade pode perpassar essa discussão toda? O Diller e o Brown, eles questionam o papel da contabilidade hegemônica, falando que a gente tem um foco muito grande no disclosure, e no disclosure de informações passadas. Eles falam, inclusive, que a gente tem uma esclerose relacionada ao disclosure, porque parece que só existe isso na contabilidade. E esse sistema vigente ele é aliado ao status quo. Então, ele mantém a lógica capitalista, mantém a lógica neoliberal, mantém a lógica que baseia todas as desigualdades e as inequidades. Então, o que o Dillard e a Vinard propõem? Que a gente adote um processo de contabilidade plural e dialógica, que abranja outros stakeholders e outros sistemas contábeis, que a gente supere o mito da natureza monetária. Então, eles propõem que seja um sistema mais ou menos assim. Sistemas contábeis se relacionando com o disclosure, que é a representação transparente das ações, que dê base para o sistema de accountability, para a gente poder comparar as representações com critérios de avaliação, que esse sistema de accountability esteja relacionado a redes de responsabilidade que especificam os critérios de avaliação e que essas redes de responsabilidade sejam formadas pelos grupos afetados, que são os grupos de interesse e necessidades diferentes. Então, a gente vê aqui um processo diferente do que a gente já conhece, porque vai além do disclosure e vai além de um grupo único de afetados de interesse.
Além disso, o professor Nelson e o professor Eric Aversari, eles propõem que a contabilidade deveria perpassar 3 ambientes: patrimonial, econômico e social. Mas o que a gente vê é a contabilidade focada quase que 100% no patrimonial, que o ideal seria a informação contábil vir da intersecção exatamente do patrimonial, econômico e social. Então, a partir da discussão do Villard, do Dillard e da Vinard e do professor Eric e Eliseu, eu proponho a discussão exatamente nos 3 ambientes. Então, no ambiente patrimonial, a gente tem visto o impacto da Covid nas micro e pequenas empresas, principalmente, no preço das ações, nos fluxos de caixas, no risco de descontinuidade e na divulgação das informações. Então, a gente vê mais aproximada da contabilidade hegemônica mesmo. Mas quando a gente vai para o ambiente econômico, a gente já vê um impacto de maneira mais macro. Então, por exemplo, exatamente no começo da Covid, a gente teve vários circuit breaks na Bolsa. Ao mesmo tempo, a gente viu países adotando medidas econômicas para tentar diminuir esses efeitos. Então, a gente vê que a contabilidade já pode atuar, além do ambiente econômico, no próprio ambiente patrimonial. Aliás, além do patrimonial, no próprio ambiente econômico, dando base para os próprios governos tomarem decisões que auxiliem a sociedade. Por fim, chegando no ambiente social, a gente vê o desemprego em massa. E por que a gente está vendo esse desemprego em massa? Porque a gente reproduz um sistema capitalista neoliberal que busca o lucro acima de tudo. E exatamente por isso a gente tem acirrado as desigualdades. E a gente tem acirrado não só a produção, mas a reprodução de desigualdades. Por quê? Porque hoje em dia tudo tem seu preço. E tudo tem um preço muito alto. Então a gente vê essa questão da crise habitacional, a gente vê o acesso à saúde em países que não têm um sistema público como o nosso, que é absurdo os preços. E mesmo no nosso próprio sistema de saúde, a gente vê a adoção da lógica neoliberal. Então, a gente tem visto, até antes do começo da pandemia, o processo de redução do SUS. Por quê? Porque cada leito de UTI que não era utilizado era visto como custo. Só que hoje a gente paga o preço de não ter esses leitos, só que a gente paga em mortes. Por isso, hoje em dia, a gente tem mais de 550 mil mortes no Brasil. Então, a gente vê que essa reprodução de desigualdades resulta num cenário de necropolítica. E, por fim, existe uma literatura atualmente na contabilidade crítica que são os counter-accountings, as contranarrativas, que discute como a contabilidade pode adotar um papel emancipatório e dar vozes às pessoas marginalizadas, aos grupos silenciados e invisibilizados. E que questiona também os discursos hegemônicos e a lógica da quantificação excessiva. Então, a gente vê que existe uma ideologia que permeia o discurso contábil, a necessidade de superar a quantificação e monetarização excessiva, para que a contabilidade possa adotar seu potencial emancipatório, que seja feito a partir da construção de transparência e confiança, e que passe essas práticas calculativas. E um exemplo disso é o poema que foi publicado ano passado na AAA Gay, que questiona exatamente isso. Ele continua falando sobre o desempenho das nações, seus presidentes, em termos de números, no qual, oh meu Deus, os mortos são transformados. E ao mesmo tempo, eu trago a capa do jornal Extra, que acaba sendo uma contraconta, uma contranarrativa de quando nós atingimos 400 mil mortos no Brasil. Que esse número vai além desse número. São pessoas, são vidas, são entes queridos, são potenciais interrompidos em uma pandemia. Então era isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado. Então, muito obrigada, João Paulo, pela sua apresentação e pelo trabalho, né? Muito necessário nesse momento, porque realmente não são só números, são pessoas, né? Fica aí essa reflexão muito necessária nesse momento em que nós estamos vivenciando com a pandemia.
E também, né, sair um pouco dessa ideia da contabilidade, do registro, né, do patrimônio, que é uma coisa muito importante e diversifica um pouco dos trabalhos habituais. Então, parabenizar você aí pelo seu trabalho. A qualidade da escrita, assim, é um texto muito interessante e vai fazendo os contrapontos entre a literatura e a sua percepção, sua interpretação em relação àquilo, até pelo modelo, né, do ensaio. A diversidade, né, de literatura, obras atuais, bastante pertinentes aí com o assunto. E aí eu fiz algumas ponderações, mas assim, são questões apenas para reflexão, para a gente pensar, né? Ali, por exemplo, no tópico 2, quando você fala lá no segundo parágrafo, né? Para quem se destina as informações geradas pela contabilidade? Aí também penso que a gente pode evidenciar outros aspectos, né, também para essa discussão. Como essas informações são evidenciadas? Principalmente o contexto das pequenas empresas, né? Porque as grandes empresas, elas divulgam, geralmente trabalham lá com a Bolsa de Valores, acabam divulgando por obrigatoriedade. Temos, por exemplo, as cooperativas que divulgam, às vezes, até ali na região, na cidade, no jornal mesmo, impresso, enfim, por obrigação. Mas e as pequenas empresas, né? Como que as pessoas ficam sabendo sobre elas, né? Sobre as informações? Então, eu vejo assim que também um outro ponto que a gente pode trabalhar nessas discussões é além da evidenciação, é como é evidenciado, né? Qual é o propósito, quem que vai ler isso daí? E se eu ler uma demonstração, eu vou entender como são apresentadas, que é uma outra discussão, um outro pensamento que eu sempre tenho. A pessoa não sabe nada de contabilidade, o seu Zé lá que tem um bar, ele não sabe contabilidade, ele faz os controles dele tudo de forma informal, ali no, às vezes num caderninho ali, entrada e saída de caixa e só, né? Então, assim, como que funciona, né? E aí, nesse aspecto, eu vejo assim que sempre a contabilidade vai muito para a parte financeira, né? A contabilidade financeira, tributária, sempre ganha mais destaque. E aí trazer também nessa discussão não só a evidenciação, a informação, mas como ela é gerida, como ela é utilizada, e a questão também dos sistemas de controle. É muito mais tranquilo, né, para uma empresa grande ela conseguir, por exemplo, igual lá em algum momento você falou sobre a formação de reservas, né, para contingências. Empresa grande consegue facilmente formar reserva, mas e os pequenos? E aí, entrando nesse assunto, eu sinto falta, às vezes, de uma discussão mais voltada para os pequenos, né? Eu vejo lá no final, você focou mais os pequenos ali, quando você tratou das questões sociais e que as empresas fecharam, porque justamente já vem essa discussão anterior, elas não têm um controle, elas às vezes não têm dinheiro nem mesmo para pagar um fornecedor ali durante a sua atividade. Então, eu acho que seria interessante também trazer mais os pequenos também na contabilidade, na formação, na disponibilização de informação, em como, né, o entendimento que eles têm sobre a contabilidade, às vezes é quase que nenhum, às vezes não tem nenhuma formação, nem mesmo um ensino básico, né? Então, assim, como que pode ser feito, o que pode ser feito para atender a essas pessoas também, né? E principalmente voltando não só na contabilidade financeira, informacional, patrimonial, mas na gestão também, no processo ali, para que evite que no momento de uma crise maior, as empresas fechem por falta de controles, né? Porque aí a gente já prevenir isso antes de chegar a uma situação dessa, que acontece mesmo quando não está em crise, né? Quando não tem nenhum problema, né, de pandemia ou qualquer outra situação, já é muito fácil, né? A gente vê aí que a maior parte das pequenas empresas fecham em até 2 anos. Então, assim, eu acho que vale também essa consideração. E uma outra ponderação que eu acho que seria interessante é a sociedade como aí consumidora das informações, né? Porque é interessante a gente saber o que está acontecendo com as empresas que estão aqui na nossa região, na nossa cidade, porque elas vão impactar diretamente na geração de emprego e renda, né? Então, assim, a sociedade também, além, você focou aí que geralmente as informações são para investidores e credores, mas eu vejo a sociedade como, né, como incentivar as pessoas, nós, a buscar informações para entender, porque aquela empresa, se uma empresa grande fecha na nossa cidade, já começa a diminuir o comércio, já começa uma série de situações sendo aí complicadas por conta disso, né?
Lá no tópico 4, acho que vale aprofundar sobre o papel da contabilidade, né, pelas pequenas empresas, considerando, então, a questão da estrutura e controle, a ausência disso. E também eu comento aqui que a gente sabe que as grandes empresas, elas podem criar suas reservas, e as pequenas não, que também você apresenta ali mais adiante. Penso que vale essa discussão, então, mais aprofundada, sempre voltando a pequenas empresas, porque, como a gente sabe, elas são responsáveis pela maior parte da geração de emprego, né, no nosso país. Então, assim, é mais esse destaque mesmo para pequenas empresas, que eu acho que, além das questões sociais que você apresentou ali, que elas fecharam, enfim, até por questões de sanitárias, né, ali no início da Covid, que elas precisaram fechar por conta da estrutura, de reestruturação, muitas não tiveram condições de atender às exigências, né, sanitárias, acabaram fechando também por conta disso. Então, mais essa questão, mas eu parabenizo aí ao seu trabalho, e aí eu vejo bastante potencial aí de discussão e necessidade dessas discussões da contabilidade para além dos números. Então, eu vou abrir agora um espaço para os presentes aqui na sala, caso queiram realizar algum comentário, alguém? Obrigado, Renata, pelas suas Imagina, colocações. imagina. Alguém quer realizar algum comentário aqui em relação ao trabalho do João Paulo? Não? Tranquilo. Então, não tendo, né, mais comentários, mais uma vez parabenizo aí ao João Paulo pelo trabalho, pela apresentação e esclarecimento aí dos diferentes pontos e diferentes visões que a gente pode ter sobre a contabilidade. Eu passo agora a palavra para Caroline. Caroline, bom dia, pode aí compartilhar conosco o seu material? Bom dia, posso sim. Está me ouvindo bem? Eu ouço sim. Uhum. Pronto, ótimo. A Caroline Peço só que também. me confirmem se quando estiverem visualizando aqui minha tela, certo? E eu visualizo, eu consigo visualizar sim. O trabalho da Caroline, com os demais colegas, também fala sobre esse reflexo aí da pandemia coronavírus na contabilidade, só que com uma abordagem que considera aí a teoria contratual das firmas, né? Quando você quiser, pode iniciar a sua apresentação, Caroline. Ah, ótimo. Vocês estão vendo bem e me ouvindo bem, não é isso? Ok, posso iniciar? Pode sim. Ah, ótimo. Bom dia a todos, certo? Meu nome é Caroline Sobreira. Esse trabalho ele foi desenvolvido por mim, pelo Armstrong Martins, professora Edilene Garcia e o Igor Teodósio. Nós fazemos parte do programa de pós-graduação em Administração e Controladoria da Universidade Federal do Ceará, certo? O trabalho que eu vou apresentar é um ensaio teórico, tá? Cujo título é Os Reflexos da Pandemia do Coronavírus para a Contabilidade, à luz da teoria contratual da firma. Bom, para contextualizar esse tema, né, a gente começa reforçando que a pandemia do Covid ela trouxe aí várias implicações que vão além da parte econômica e financeira das empresas, né? Trouxe também muitas implicações sociais que não afetaram somente as pessoas, mas também o próprio ambiente corporativo, onde a gente recorda que as relações contratuais que permeiam as organizações, elas são fortemente afetadas. E é justamente nesse cenário, onde são várias incertezas e riscos, né, que permeiam aí a continuidade dessas organizações, nesse fluxo pode estar acontecendo falhas de atuação, de modo a afetar a elaboração das demonstrações contábeis e também ampliando os problemas informacionais que constam entre os agentes da firma. E é justamente nessa perspectiva que a gente quis trazer o enfoque da teoria contratual, né? Quando a gente vê que os contratos eles são muito afetados dentro das organizações nesse período de riscos e incertezas, mais ainda num período de uma pandemia que é totalmente imprevisível para a sociedade. E aí é por esse motivo que a gente traz esse estudo com o objetivo de estimular reflexões, né, à luz da teoria contratual da firma,
sobre o papel da contabilidade em um contexto de incertezas no ambiente corporativo decorrentes da pandemia do coronavírus. Então, para a gente alcançar esse objetivo do estudo, buscamos analisar os pressupostos que estão norteando a teoria dos contratos, como também os problemas de assimetria informacional que estão fortemente presentes nas relações contratuais. Bom, então, nosso estudo a gente começa comentando um pouquinho sobre a teoria contratual da firma, né, recordando aqueles aspectos de que as organizações elas são consideradas um conjunto de contratos, onde cada um desses contratos, né, seja com colaboradores, fornecedores, clientes, entre outros agentes, todos eles fornecem algo à entidade na perspectiva de receber algo em troca, com o intuito de maximizar, assim, a sua utilidade. Porém, né, de acordo com aqueles aspectos recordados lá por Jensen Merlin, até mesmo por Akerlof também, esse processo de maximização da utilidade pode acabar ocasionando problemas de assimetria informacional, como também aqueles conflitos de interesses entre os agentes, como a gente recorda lá na teoria da agência, né? Aqueles conflitos de interesse onde alguns agentes podem estar agindo em interesse próprio e assim colocar em dificuldade, né, os procedimentos da empresa. Então, dentre as funções que a contabilidade atua, né, tá também a necessidade de distribuir um conjunto de conhecimento comum de informações para todos os participantes dos contratos, de modo a facilitar as negociações e também a formação contratual, conforme aponta Sander em 2014. Então, nessa perspectiva da firma, formada por um conjunto de contratos, o período de incertezas e de riscos pode colocar também em descontinuidade, né, a operacionalização desses contratos. E é nessa perspectiva que a gente recorda que os problemas de assimetrias informacionais são muito presentes. E por conta desses problemas, a maioria dos contratos eles podem estar incompletos, pode ser por ausência de informações, como também por informações assimétricas, né? E é nesse processo onde vão ocorrer eventos marcados por elevados níveis de incertezas e de riscos que causam danos às organizações, na medida que pode estar indicando uma tendência à busca por uma remuneração dos investimentos em detrimento da expansão da participação no mercado. Então, nesses períodos de crises, né, os gestores eles podem ser direcionados a tomar atitudes que coloquem em dificuldade o desenvolvimento da organização. E é nesse processo que a contabilidade vai ter um papel muito importante de estar auxiliando as organizações na elaboração e divulgação das informações aos seus agentes, de modo a estar evitando esses problemas de assimetria, sendo mais claro e mais acessível possível, tendo visto que nos ambientes incertos em crises, maiores níveis de assimetrias informacionais podem estar surgindo. Né? E para evitar esses problemas de assimetria de informações, onde alguns agentes podem ter mais informações do que outros, é importante que a contabilidade atue nesse papel de divulgação de informações fidedignas e adequadas para seus agentes. Nessa perspectiva, nós abordamos, então, como é que está atuando a contabilidade nesse período de pandemia da Covid-19, e aí a gente ressalta que as demonstrações elas precisam ser elaboradas de modo a evidenciar todos os reflexos e os efeitos da crise na organização, e aí ela vai ter que estar ciente também de não se limitar apenas a estar divulgando números, né, divulgando as informações quantitativas, mas também buscar explicar esses números e todos os riscos que a pandemia pode estar trazendo para a continuidade das organizações. E aí a gente traz, então, um papel muito importante que as notas explicativas tiveram, né, e já tem, mas se reforça ainda mais nesse período, onde as divulgações, todos os demonstrativos, eles precisam estar bem acessíveis e explicar detalhadamente todos os efeitos, né, desse período de pandemia para as atividades. E aí a gente traz aqui, que é importante lembrar, que a teoria contratual da firma, ela vai buscar explicar a mudança da ação individual na ação coletiva dos agentes que compõem ou se relacionam com a firma. E é justamente que as notas explicativas terão que ter essa atuação no intuito de evidenciar todos os riscos relacionados à redução de receitas, falta de insumos, ao não recebimento de clientes, a própria diminuição da capacidade de pagamento, entre outros,
que devem estar retratados nos relatórios financeiros de modo a ampliar o disclosure das informações. Então, nesse cenário de incertezas, como causado pela pandemia, os próprios ativos eles podem sofrer perdas consideráveis, né, tanto os ativos de longo prazo quanto os de curto prazo, no sentido de que a sua capacidade de geração de benefícios futuros pode ser afetada. E nisso serão necessários testes de imparidades, reconhecimento de eventuais perdas ou própria desvalorização desses ativos, como também a gente recorda os próprios contratos de clientes que podem estar sendo afetados por conta das inadimplências, entre outros. Então, é muito importante que o estudo seja evidenciado de modo a tomar as medidas de controle mais adequadas. Então, nos períodos críticos e incertos, as organizações elas estão mais vulneráveis à própria inadimplência, às quebras de contratos com os credores. Nesse sentido, o número dos detentores dos direitos de crédito, concentração de capital, entre outros, também são relevantes, né, para os resultados da dificuldade financeira da empresa. E aí a gente recorda a parte dos credores, dos fornecedores e instituições financeiras, onde esses contratos devem estar em constantes análises, uma vez que os fornecedores podem estar também sofrendo com inadimplência, e isso pode acabar ocasionando dificuldade, né, nesses contratos que estão vigentes. As próprias instituições financeiras também buscaram muito se adequar a todos os credores, então esses contratos eles precisam ser analisados, porque as empresas podem estar sujeitas a processos de reestruturação, devido aos impactos no direcionamento das atividades, como também na identificação das condições para liquidar essas dívidas com os credores. Então, todas essas renegociações que a empresa está suscetível a realizar, e, por conseguinte, as próprias mudanças contratuais decorrentes disso, podem alterar as formas de liquidação desses compromissos, e tudo isso, repito, deve estar apresentado e explicado nos próprios demonstrativos financeiros. Um outro aspecto também que a gente recorda, agora falando do próprio patrimônio líquido, nós ressaltamos que este item ele possui características informacionais muito importantes e podem gerar impacto lá para os acionistas. Nesse período de pandemia, né, pode acontecer de que nas organizações os aspectos relacionados à distribuição dos lucros seja afetado, e isso pode acabar gerando algumas variações no próprio patrimônio líquido da entidade. As próprias reservas de lucros, entre outros itens patrimoniais, também serão afetados e devem estar registrados nos demonstrativos. E é por essa razão que Sampaio e outros, em 2015, eles asseveram que os procedimentos contábeis que são realizados pelos gestores em períodos de crise devem estar direcionados à elaboração de estratégias de autoproteção e também de proteção dos acionistas, uma vez que, reduzindo o lucro, se sinaliza, então, a redução imediata dos dividendos. Então, a gente percebe aqui que os elementos contábeis eles estão muito relacionados e cada um que é afetado vai gerando consequências em outros elementos que precisam estar sempre em constantes análises para que sejam ajustados nos momentos mais oportunos, de modo a evitar consequências inesperadas para a empresa. Então, diante de todas essas colocações que foram apresentadas ao longo do estudo, onde nós recordamos a teoria contratual da firma, os problemas de assimetrias informacionais diante dos conflitos de agência que podem estar surgindo nas organizações nesse período de crise, a gente reforça que os desafios que a pandemia trouxe para a contabilidade não vai se limitar somente na necessidade de mais informações, né? Como a gente falou, que as notas explicativas vão ter que estar bem descritas, de modo a evidenciar de modo mais claro as informações que estão permeando nesse momento as organizações, mas também na elaboração de demonstrações mais fidedignas que possam auxiliar nas estratégias e nos processos decisórios. Então, ao considerar essa abordagem que a gente utilizou da teoria contratual da firma, a gente afirma que a contabilidade vai atuar como um centro de informações e de interesses, de modo a atender aos diversos contratantes que estão presentes nas organizações. E é devido a isso, né, que os profissionais da área eles estão com um desafio muito grande de estar elaborando demonstrações fidedignas, eles estão em constantes adaptações, de modo a auxiliar a gestão quanto às incertezas e os riscos, conforme a realidade que está permeando cada organização. E esse desafio ele pode ir além, né, devido à alta complexidade e dinamismo que está presente no ambiente corporativo, mas ainda nesse período de pandemia.
Então, essas são as nossas referências e muito obrigada. Muito obrigada, Caroline, por sua apresentação. Parabenizo você pela apresentação e esclarecimentos, né? E também quero destacar, né, o trabalho de vocês, a qualidade da escrita, das obras que foram apresentadas, vocês trouxeram lá desde os clássicos a trabalhos atuais, né? Então, isso trouxe aí todo um enriquecimento da construção do trabalho de vocês. Também o texto bem interessante e bom, né? Bem fluido para a gente ler aí com bastante gosto aí o material de vocês. Eu vou falar em parte da introdução. Eu achei que vocês apresentaram, acho que sempre o principal ali do trabalho, além de apresentar a lacuna, é trazer as contribuições, e eu achei que vocês apresentaram isso de forma bastante clara. E também gostei muito do processo da construção da contextualização de vocês, né? Partindo lá de trazendo aí diferentes contrapontos que são relacionados tanto à firma quanto aos contratos, com diferentes perspectivas teóricas e referenciação, definição, deixando claro o que vocês iriam analisar. No referencial, eu penso que seria interessante também que vocês acrescentassem trabalhos, né, e que mostram aí outros momentos, né, que se assemelham ao que nós estamos vivenciando, outros momentos de incerteza, seja causado por questões sanitárias, em outras pandemias, ou ainda também considerando crises econômicas, para depois vocês fazerem um contraponto do que aconteceu ali e o que pode se repetir nesse momento em que nós estamos vivenciando. Acho que seria, assim, um acréscimo aí para vocês também analisarem, ver se é pertinente ou não, mas eu acredito que poderia trazer aí uma base para falar assim, olha, naquele momento, naquela situação semelhante a essa, de uma crise, de um momento de incerteza, seja econômica ou seja por outra pandemia, foram esses impactos que nós podemos observar em relação aos contratos, né? Como que as empresas procederam, ver, né, se tem alguma informação para que vocês possam aí dar uma ideia do que pode acontecer a partir de então. Acredito que isso vai fortalecer ainda mais a relevância do estudo de vocês, né? Já evidenciando e trazendo aí perspectiva, né? Como se fosse assim, algo que fosse mais palpável para a gente ter uma base de comparação e entender o que a gente pode esperar como resultado e como consequência da pandemia. Lá no tópico 4, né, já tem alguns comentários, vocês já mencionaram alguma coisa que remetem aos estudos que evidenciaram sobre situações e momentos de incerteza, então penso que cabe mais explorar um pouco disso, o reflexo disso para a contabilidade efetivamente, que vocês só mencionaram que os trabalhos do autor analisaram tal e tal situação, mas não mostraram em aprofundamento as consequências disso para as firmas, né? Quebras de contrato, o que é que pode acontecer diante desses momentos de incerteza. Lá no tópico 3, eu vejo lá também que vocês apresentaram lá na página 8, no final, parágrafo, a divulgação torna-se ainda mais relevante. Penso que seria interessante vocês explorarem, né, também essa questão dos problemas informacionais no contexto de assimetria. E aí eu vejo nesse processo que, quando a gente está no momento de incerteza, aparentemente as pessoas ficam mais receosas em compartilhar as informações e em evidenciar as suas informações, principalmente essas que são apresentadas lá nas notas explicativas, talvez porque elas têm algum tipo de receio em relação aos concorrentes, medo de vazamento de alguma informação e aí complicar ainda mais a sua situação. Então, seria interessante também trazer essas questões que podem ser associadas e que podem gerar aí os problemas de assimetria informacional. No mais, eu não fiz nenhuma ponderação, acredito que vocês conseguiram atender bem a proposta, o objetivo que vocês estabeleceram, trazendo aí discussões em relação à teoria, né, dos contratos e como ela pode interferir aí em momentos como é o referente aí à pandemia, considerando principalmente
essa questão de, às vezes eu vou chegar num momento e eu não vou conseguir atender, e aí como que vou fazer, como que ficam as relações entre as firmas, como que fica aí para eu atender os contratos. A gente viu que muitos contratos, até mesmo vínculos empregatícios, foram encerrados por conta da pandemia, e teve que se fazer ajustes aí para o atendimento, para não fechar totalmente, recorrer a novos fornecedores, enfim, e como, né, que a gente percebe que às vezes a gente vai, são contratos antigos, mas aí chega um momento desse e a gente não tem como controlar efetivamente, e aí vem os problemas. Então, mais uma vez, eu parabenizo vocês pelo trabalho, pela apresentação, e aí abro a palavra, né, aos demais participantes aqui da nossa sala, se alguém tiver algum comentário para fazer, alguma questão para apresentar aí para a Caroline, fique à vontade. Muito obrigada pelas contribuições, tá? Realmente são muito oportunas para o desenvolvimento do trabalho. Muito obrigada. Imagina. Alguém tem mais alguma questão para fazer para a Caroline? Algum comentário sobre o trabalho? Não? Alguém quer retomar algum comentário em relação ao trabalho do João Paulo também? Ainda temos um tempinho ainda. Acredito que não há, né, mais comentários, então, mais uma vez, parabenizar aí o João Paulo. Se você tiver mais alguma coisa a falar, assim como Caroline, se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, fiquem à vontade também, tá bom? Tá ok? Vamos. Então, eu quero agradecer a vocês e parabenizar os autores, né, dos trabalhos aqui evidenciados nessa sessão especial aí destinada aos trabalhos que evidenciam sobre a Covid. A gente tem visto bastante trabalhos muito pertinentes, necessários, né, discussões, não só em relação à contabilidade, mas também ao ambiente de trabalho. Então, assim, é uma oportunidade muito enriquecedora o Congresso ter criado aí essa sessão destinada aos trabalhos que tratam sobre a Covid-19 aí, nesse momento. No mais, eu agradeço a todos pela presença e parabenizo mais uma vez aos autores pelos trabalhos e pela apresentação. Muito obrigada, tenham todos aí um excelente restante de congresso, último dia, né? E um excelente final de semana também. Então, muito obrigada, até a próxima oportunidade.